Agora processo para a questão, acho que 40, 41. Continuar aqui, terminar essa lista de exercícios. Que não foi o Cântico, a 40 foi a do Vinícius Moraes, e a 41 é o texto do Machado de Assis. O Nascimento da Crônica é o título dele. E a gente vai agora aqui para a pergunta, né? Um dos traços fundamentais da vasta obra literária de Machado de Assis reside na preocupação com a expressão e com a técnica de composição. Em O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever um escritor ciente das características da crônica, como? Então, aqui a gente vai ter algumas dessas características possíveis e nós vamos tentar identificar aqui no texto quais são as que estão presentes aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar ler aqui as opções antes. Texto breve, diálogo com o leitor, registro pessoal de fato do cotidiano. A letra A parece bem fechada no que é a crônica. A crônica não é para ser longa. A crônica ela presume que você tem um interlocutor e exprime ele explicitamente. Você exprime a presença dele explicitamente. E ele é uma forma, como a gente tinha visto na aula anterior, na resolução de questões, quando a gente estava abordando o texto, cadê? Esse aqui, eu acho? Não. Aqui, esse da questão 37, que é o texto que vai falar do Machado, né? E da crônica. Então, a gente sabe que a crônica ela é um registro de fatos do cotidiano, mas é um registro que presume uma posição diferente. Uma posição elucidativa, que permite ver algo que não é comum de ser percebido pela maioria das pessoas. Uma certa catarse, né? Então, a letra A parece ser a certa, mas vamos ver as outras. B, síntese de um assunto, linguagem denotativa, exposição sucinta. A linguagem denotativa ela existe, mas ela não é um traço da crônica possível. Ela não chega a ser a síntese de um assunto. Ela não tem esse caráter didático. E ela tem uma certa... Ele tem um caráter sucinto, mas também não é um traço definidor dela. Letra C, linguagem literária, narrativa curta e conflitos internos. Conflitos internos não é uma marca. Linguagem literária também não tanto. A crônica ela tem um certo grau denotativo, embora não seja uma exigência dela. Ela pode ter esse grau, já que ela é, de certa forma, como eu te disse na questão, é um registro. Letra D, um texto ficcional curto, que tem linguagem subjetiva e criador de tensões. Ela não tem uma linguagem subjetiva, não em toda. Muitas delas têm, inclusive, linguagem denotativa. A gente não tem essa criação de tensões, e ela tem esse caráter da brevidade, né? Embora também não seja exclusiva, a gente pode ver uma crônica longuíssima. Ele também não é caráter definidor. E a letra E, priorização da informação, linguagem pessoal e resumo de um fato. A gente não tem um resumo, a ideia não é resumir o fato. A gente não tem uma linguagem pessoal, pelo contrário, a gente tem uma linguagem extremamente pessoal. E a gente não tem uma priorização da informação, a gente tem a priorização da visão. Então, entre isso aqui, a letra A parece a certa. Só que, de novo, aqui eu estou falando dos traços da crônica como gênero, e não de como ele está no texto. Já que a gente está vendo de acordo com o Machado, quais são as características da crônica que o Machado vê. Então, vamos lá. O nascimento da crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. Que calor! Que desenfreado calor! Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Então você pode assumir vários tons para falar uma trivialidade, uma coisa do dia a dia. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis e Lagrange, S. Rompu. Esta começa a crônica. Não sei traduzir. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Antes das Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaac e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe.
Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Pronto. Então, vamos ver aqui quais são os trechos. Primeiro, vamos reler a pergunta. Um dos traços fundamentais da vasta obra literária de Machado reside na preocupação com a expressão e com a técnica da proposição. Em O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever o escritor ciente das características da crônica. Como? Então, isso aqui é uma crônica. A gente tem aqui uma crônica do Machado, tanto a gente sabe pelo texto quanto pela anotação aqui, de que a gente está falando de uma coletânea de crônicas, desculpa. Então a gente tem um texto breve, tem um diálogo com o leitor, mais leitor amigo, como está aqui na opção, e tem um registro pessoal de fatos do cotidiano. Quais são os fatos do cotidiano? O calor, são os atmosferos, como é a lua, como é o sol, a febre amarela, petróleo, como é que andam as coisas em outra cidade. Então, aqui a gente tem na letra A bem definido os elementos da crônica segundo esse trecho aqui. Lembrando que esse não é um trecho teórico, isso não é uma conjectura completa sobre a crônica, de novo uma crônica. Então ela tem alguns aspectos para uma definição, mas não compreende todos eles. Por exemplo, em nenhum momento aqui a gente tem uma menção de que a crônica é um texto breve. Mas a opção nos induz a escolher essa opção. A gente vai ter que acabar escolhendo essa. Por que isso? Porque a crônica ela tem um certo caráter de brevidade, em parte por causa da mídia em que ela circula. A crônica ela circula em jornais, primeiramente. Só que se a gente parar para pensar, uma das razões para a qual o texto breve é escolhido na crônica, em razão dessa conexão com o jornal, é que o jornal, como meio material, ele tem um limite técnico, né? O texto da crônica, ele vai ocupar um determinado espaço no jornal, às vezes uma página, às vezes menos que isso. Você pode ter uma página dedicada às crônicas, mas você tem mais de um cronista, então eles vão dividir aquele espaço. É por isso que você tem um espaço pré-determinado para escrever. Diferente de um romance que você pode escrever quantas páginas você quiser, tecnicamente. Só ver o livro do George R. R. Martin, que são vários livros, cada um com mais de 1000 páginas. Só que, com o advento da internet, a gente vê que a crônica ela passa a figurar também na internet. E dentro da internet esse limite some. Então a gente não tem mais esse limite material para a crônica. Então a gente pode pensar numa crônica moderna, contemporânea, que não está sujeita a um texto breve. O que, no entanto, a questão nos obriga a constatar, como se for uma característica inevitável da crônica, a brevidade do texto. E o que eu acho errado, é a mesma ideia do conto. Nós temos conto do Edgar Allan Poe, do Guimarães Rosa, do Gabriel Garcia Marques e de vários outros autores, contistas profissionais, que escrevem textos longos. E mesmo assim a gente costuma falar que a crônica, o conto tem como característica de gênero ser um texto curto. E como eu estou dizendo, não é o que acontece na realidade. A realidade é bem diferente disso. E essa é uma das coisas que a gente tem que ver quando estiver lendo uma prova do Enem. A gente não tem, diferente do texto argumentativo, que a gente argumenta a nossa posição diante daquilo, como a gente está lidando com uma questão fechada, a gente tem que escolher a resposta de quem escreveu a pergunta, e não a resposta correta, por si, que a gente considera correta. E é por isso que a gente acaba obrigado nessa questão a marcar a letra A. E isso é o que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, se eu fosse solucionar essa questão em um texto dissertativo, eu jamais mencionaria a ideia de texto breve. Só que aqui, como eu estou tendo que lidar com uma prova fechada com essas opções, eu sou obrigado a escolher isso. Então, letra A, 41. Anotar o gabarito. 41, letra A. 42. A gente tem um texto do Graciliano Ramos, Cegueira. O impacto da doença na infância, revela-se no texto memorialista de Graciliano Ramos, através de uma atitude marcada por... Então a gente vai ver qual é o papel que a doença tem na infância. Tem texto memorialista, que é um texto da memória do Graciliano Ramos. Como eu não conheço, eu não posso contestar isso. Afastou-me da escola, atrasou-me, enquanto os filhos de seu José Galvão se internavam em grandes volumes coloridos, a doença de olhos que me perseguia na meninice.
Então ele não podia ir para a escola porque ele estava doente, ele estava cego, né? Aparentemente temporariamente, enquanto os outros iam. Torturava-me semanas às semanas. Eu vivia na treva, o rosto oculto num pano escuro, tropeçando nos móveis, guiando-me as padelas ao longo das paredes. As pálpebras inflamadas colavam-se. Para descerrá-las, eu ficava tempo sem fim mergulhando a cara na bacia de água, lavando-me vagarosamente, pois o contato dos dedos era doloroso em excesso. Fim da operação extensa, o espelho da sala de visitas mostrava-me 2 bugalhos sangrentos, que se molhavam depressa e queriam esconder-se. Os objetos surgiam empastados e brumosos. Voltava a abrigar-me sob o pano escuro, mas isto não atenuava o padecimento. Qualquer luz me deslumbrava. Feria-me com pontas de agulhas. Sem dúvida, o meu espectro era desagradável, inspirava repugnância, e a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me 2 apelidos, bezerro encourado e cabra cega. Então vamos lá. Revela-se no texto memorialista de Graciliano Ramos através de uma atitude marcada. Então vamos ver o impacto da doença, como é que ele aparece no texto. Letra A. Uma tentativa de esquecer os efeitos da doença. Não, a gente viu até uma descrição minuciosa de como é que foram esses efeitos. Letra B. Preservar sua condição de vítima da negligência materna. Não vejo uma posição negativa a isso. Inclusive, ele chega a usar uma palavra, um elogio, de certa forma, um adjetivo mais elogioso, para falar que a mãe dele estava sendo franca, enquanto outros não estavam. Letra C. Apontar a precariedade do tratamento médico no sertão. Não vejo marcas no texto de uma crítica ao sertão. A gente não vê nenhuma menção a médico, né? Letra D. Registrar a falta de solidariedade dos amigos e familiares. Tem algo assim. Então eu não descartaria, mas também não me parece algo capital. Letra E. Recompor em minúcias e sem autopiedade a sensação da dor. Sim, a gente tem uma descrição bem minuciosa, bem cuidadosa, bem, de certa forma, até impessoal. A gente tem um grau de pessoalidade, mas esse grau de pessoalidade tenta assumir uma neutralidade. Ele, por exemplo, ele não julga a mãe, ele não julga os familiares, ele só conta como as coisas eram. Então, entre a E e a D, a E. 43, Enem 2012. Texto 1, A Canção do Africano. De um autor que eu não conheço, Castro Alves. Então, a pergunta é: o fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral do Melo Neto. Por quê? Qual é o ano? 12. Talvez seja o mesmo ano daquela outra do João Cabral do Melo Neto. Seria sido um ano que eles escolheram colocar o João Cabral. Mas não é importante agora. Então vamos lá. Vamos começar pelo texto 2. Né? Já que a gente tem que procurar a primeira afirmação para depois ver o exemplo dela. No caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as reformas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos literários do que de gerações literárias. A poesia de Castro Alves em relação à de Gonçalves Dias não é a de negação radical, mas de superação, dentro do mesmo espírito romântico. Então, ele está dizendo que essa superação, essa reforma que acontece, não acontece como a negação dos princípios, né? Mas a ideia de superar, de fazer algo mais próximo dos princípios. De negar a forma como está o autor trabalhando com os princípios. Então vamos ver aqui. A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo seu canto. Ao cantar, corre-lhe em pranto. E ao cantar, corre-lhe em pranto, saudade do seu torrão. De um lado, o negro escravo, os olhos no filho cravo, que tem no colo a embalar. E à meia-noite, e a meia voz lá responde, ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então, ela continua
esse tom lírico, esse tom de exaltação da terra, mas ele inverte, né? Em vez de falar da beleza, no Brasil, ele fala da feiura do Brasil, né? Da exaltação do preto, que foi arrancado de suas terras. E diferente do português que veio para cá por vontade própria, ele foi forçado. Vamos lá. Vamos ver qual é a afirmação aqui que descreve melhor a abordagem desse tema, né, pelo Castro Alves. Letra A. Exalta o nacionalismo, embora ele imprima um fundo ideológico retórico. A gente não tem um texto nacionalista, pelo contrário. Ele questiona alguns princípios nacionalistas. Letra B. Canta a paisagem local, no entanto, defende a área do liberalismo. Isso é o oposto do liberalismo que está sendo proposto aqui. E não está fazendo um canto da paisagem local. Letra C. Mantém o canto saudosista da terra pátria, mas renova o tema amoroso. A gente não tem um tema amoroso aqui. Letra D. Explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social. A gente não tem uma exploração da subjetividade dele. E letra E. Inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra pátria. Sim, a gente tem uma visão lírica da terra pátria, mas nesse aspecto social ele joga um pouco da terra pátria para a África e não para aqui para o Brasil. Embora continue elogiando o Brasil. Então vamos marcar a letra E na 43. Conferir o tempo para ver como é que vai ficar o meu ritmo. Se eu mantenho como está ou se eu acelero. Sim, 16 minutos, está tudo tranquilo. Então vamos lá. Sambinha, do Mário de Andrade. Vamos lá. Os poetas do modernismo, sobretudo em sua primeira fase, procuram incorporar a oralidade ao fazer poético, como parte de seu projeto de configuração de uma identidade linguística nacional. Como a gente viu na questão anterior, você colocar aquele que não tem voz para fazer parte dessa identidade, aquele que não era cantado. E não só com o olhar, como a gente vê, por exemplo, no Euclides da Cunha, que é o olhar de fora que analisa a vida de dentro, mas o que se coloca daquele ponto de vista. Ele assume a perspectiva dessa identidade que ele quer representar. Então a gente vai ver qual é o elemento que revela isso no poema. Esse projeto revela-se, pois, e aí vamos lá. Sambia. Vem duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afobaram os braços dados de pressinha, bonita, senhor, que até dão vontade para os homens da rua. As costureirinhas vão explorando perigos, vestida de seda, roupa branca é de morim. Seria o perigo o homem da rua? Falando conversas fiadas, as duas costureirinhas passam por mim. Você vai? Não vou, não. Parece que a rua parou para escutá-las. Nem trilho sapeca, jogam mais bondes um para o outro. E o sol da tardinha de abril espia entre as pálpebras sepiroquentas de duas nuvens. As nuvens são vermelhas, a tardinha cor-de-rosa. Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas. Fizeram-me peito batendo, tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras. Isto é, um era ítalo-brasileira, outra era afro-brasileira. Um era branca, outra era preta. Então vamos lá para as opções agora. O poema capta uma cena do cotidiano, caminhar duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras. Mas o andamento dos versos é truncado, o que faz com que o evento perca a naturalidade. Não, a gente tem versos curtos, bem oralizados, né, com fala, com 3 pontos, com períodos curtos, né? 3 palavras, 3 palavras, 3 palavras, 3 palavras, aqui em cima 4, 4, 3. Então são versos curtos, períodos curtos, né? Pensando que o período vai até de um ponto a um ponto, que um período de 2 palavras, então ele não é truncado, não. Letra B. Sensibilidade do eu poético parece captar o movimento dançante das costureirinhas, de pressinha, que em última instância representa um Brasil de todas as cores. A gente tem a ideia de um Brasil de todas as cores, um Brasil que é preto e branco, branco e preto, e a gente tem, como eu falei, esses versos curtos, né, rápidos, afobados, no mesmo ritmo que elas andam, e que ele vai se tornando cada vez mais rápido, né? Então a letra B me parece certa. Letra C. O excesso de liberdade usado pelo poeta ao desrespeitar regras gramaticais, com mais de pontuação na 1, a ideia do modernismo é exatamente a de conferir liberdade e não de retirá-la.
Letra D, a sensibilidade do artista não escapa do viés machista que marcava a sociedade do início do século XX. Machismo expresso em que até dão vontade para os homens da rua. A gente não vê uma expressão machista nesse texto, eu não acho. E apesar da gente existir um machismo aqui, esse machismo ele não é incentivado. Ele é de certa forma até denunciado, né? Constatado só. A gente não vê o viés machista nesse trecho. Letra E, o eu poético usa de ironia ao dizer da emoção de ver moças tão modernas, tão brasileiras, pois faz questão de afirmar as origens africana e italiana das mesmas. Não é uma ironia, é um traço brasileiro, né, que ele está querendo ressaltar. O modernismo tem isso, de ver o brasileiro como essa mistura, né, a ideia de mistura, só que não da mistura que apaga, de uma mistura em que coexistem esses elementos e que todos eles têm espaço e suas individualidades. Então, letra B, Brasil todas as cores aqui, do texto sambinha. Marcar 44, letra D, letra B, desculpa. 45, texto de Obras de Azevedo. Aloysio de Azevedo, eu acabo confundindo sempre. O romance O Homem, de Aloysio de Azevedo, insere-se no contexto do naturalismo, marcado pela visão do cientificismo. No fragmento, essa concepção aplicada à mulher define-se por uma. Então, vamos ver como é que a ideia do cientificismo aparece no texto. Sem ler, me viria à cabeça a ideia de dizendo como é que toda mulher é, quais são os traços que toda mulher tem. Então vamos lá. É o diabo, praguejava entre dentes o brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do conselheiro, enfiando às pressas o seu inseparável sobretudo de Casimira Alvadia. É o diabo, essa menina já devia ter casado. Disso sei eu, balbuciou o outro. E não é por falta de esforço de minha parte. Creia, diabo, faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar se sacrifique desse modo. Enfim, ainda não é tarde, mas se ela não se casar quanto antes, não respondo pelo resto. Então o doutor acha que Lobo inflamou-se. O conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos impressionáveis. Eram terríveis, eram violentos. Quando alguém tentava contrariá-los, não pediam, exigiam, reclamavam. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os trechos aqui da cidade de cientificismo. Tá? A gente viu aqui que não é uma questão de como é que a mulher é, né? Quais são os traços da mulher. Mas sim como a mulher deve ser. De novo, uma ideia cientificista, de que existe um ideal feminino que deve ser o de todas as mulheres. Vamos ver. O romance, letra A. Conivência com relação à rejeição feminina de assumir um casamento arranjado pelo pai. Então, a gente vê um certo traço de conivência aqui, mas não chega a ser aplicado como uma visão de cientificismo, já que essa conivência ela não é com a mulher, é com o homem, né? Com a ideia do homem, não é com a rejeição da mulher, é com o casamento arranjado. Letra B. Eu pulei esse texto? Pulei, né? Enfim, vamos terminar 46, depois eu vou pro 45. Estranhei, porque eu estava olhando 46 aqui e olhando no meu caderno estava 44. Mas enfim. Então a gente não tem essa conivência. A gente tem, na letra B, a caracterização da personagem feminina como estereótipo da mulher sensual e misteriosa. Não, é o oposto. Letra C, convicção de que a mulher é um organismo frágil e condicionado por seu ciclo reprodutivo. Sim, a mulher ela é frágil, ela deve ser casada e que ele é rico e bom para procriar. E isso é o positivo dela, né? A mulher como uma paredeira. Então, a letra C parece a correta. A letra D. Submissão da personagem feminina é um processo que a infantiliza e limita intelectualmente. A gente tem esses elementos nessa visão da mulher, do naturalismo, e até do romantismo, de certa forma, embora do romantismo de menor escala, porque o romantismo tem uma idealização da mulher mais bem marcada. Mas nesse trecho não aparece isso. E letra E é a capacidade de resistir às pressões socialmente impostas, representadas pelo pai e pelo médico.
A gente tem isso, mas não é ressaltado. Pelo contrário, aqui aparece a imagem que a mulher tem uma opção, né? Que ela conseguiu recusar. Então, marcar na 46 a letra C. E aí a gente vai para 45. Então, vamos para a pergunta. O teatro no cruzamento de culturas, de um autor que eu desconheço. A partir do texto, o meio especificamente cênico utilizado para transmitir uma cultura estrangeira implica... Então, vamos lá para o texto agora. A escolha de uma forma teatral implica a escolha de um tipo de teatralidade, de um estatuto de ficção com relação à realidade. A teatralidade dispõe de meios específicos para transmitir uma cultura-fonte a um público-alvo. É sob essa única condição que temos o direito de falar em interculturalidade teatral. Muito bem, então, quando você quer transmitir uma certa cultura, você tem que transmitir ela, você tem que adaptar ela, pensando tanto nela em si como com quem você fala. Então, se eu vou trazer uma peça de arte, uma peça de teatro da Europa para o Brasil colonial ali do século XVIII, eu tenho que adaptar ela, é esperado que eu seja capaz de adaptar ela para esse meu público novo, diferente, que não faz parte daquela cultura. Então, a partir do texto, o meio especificamente cênico utilizado para transmitir uma cultura estrangeira implica. Então, vamos procurar onde é que está essa implicação, né? Letra A. Buscar nos gestos compreender e explicitar conceitos ou comportamentos. Isso não está explicitado no texto. Na verdade, o texto não especifica quais são esses componentes, né? Eu acho que isso é uma fraqueza da questão, mas a letra A me parece uma conclusão concreta. Já que você tem a ideia de conceitos e comportamentos que são na sociedade são alheios a outros. Por exemplo, como é que a gente lidaria com alguns conceitos e comportamentos de uma sociedade islâmica, já que a maioria da nossa população tem uma formação cristã. Então, transmitindo isso para um público cristão, é esperado que você seja capaz de fazer essa transferência. Então, letra B, procurar na filosofia a tradução verdadeira daquela cultura. Não, a ideia não é você traduzir a cultura, não é você pegar, por exemplo, um texto que é uma obra de arte do Oriente Médio, de um país islâmico, e transformar ele num texto brasileiro, por assim dizer. Não, porque você não tem esse contato entre culturas, né? Letra C, apresentar um vídeo documentário sobre a cultura fonte durante o espetáculo. Não tem nenhuma menção a vídeo documentário, então não, a letra C não. Letra D, eliminar a distância temporal ou espacial entre o espetáculo e a cultura fonte. De novo, não. Quando a gente está falando em interculturalidade, transculturalidade ou intertextualidade, qualquer um desses conceitos que tem esses prefixos de inter e trans, a gente não pensa em eliminar a distância, em traduzir. O que a gente faz é acrescentar os dois, é permitir que um determinado meio, determinado espaço tenha acesso a algo que não é dele e que inclua isso na sua cultura, não assimilando, né, mas necessariamente, mas compreendendo como é que ele funciona e relacionando com a cultura em que ele existe. A letra E, empregar um elenco constituído de atores provenientes da cultura fonte. Não, de novo não, a gente está falando do uso dos meios específicos. E o elenco é apenas um deles. Então, letra A, por falta de melhor opção, embora eu ache de novo a questão mal elaborada. 45A. Vamos agora para 47. Pronto. Então, o texto do Décio de Almeida Prado, não conheço ele. Sem título, mas é um fragmento do Teatro Brasileiro Moderno. Então, a avaliação crítica de Décio de Almeida Prado destaca as qualidades de O Pagador de Promessas. Com base nas ideias defendidas por ele, uma boa obra teatral deve... Então, vamos ver o que é que ele fala como boa obra teatral. Todo bom escritor tem o seu instante de graça. Possui a sua obra-prima,
aquela que congrega numa estrutura perfeita os seus dons mais pessoais. Para Dias Gomes, essa hora de inspiração veio-lhe no dia que escreveu O Pagador de Promessas. Em torno de Zé do Burro, herói ideal por unir o máximo de caráter ao mínimo de inteligência, naquela zona fronteiriça entre o idiota e o santo, o enredo espalha a malícia e a maldade de um capital como Salvador, mitificada pela música popular e pela literatura, na qual o explorador de mulheres se chama inevitavelmente Bonitão, o poeta popular Dedé Cospe Rima, e o mestre de capoeira Manuelzinho sua mãe. O colorido do quadro contrasta fortemente com a simplicidade da ação, que caminha numa linha reta da chegada de Zé do Burro à sua entrada trágica e triunfal na igreja. Não sob a cruz, conforme prometera, mas sobre ela, carregado pelos capoeiras como crucificado. Então, a boa obra de inspiração, uma boa obra teatral deve... Vamos tentar achar aqui o que é isso. Mas, de novo, não me parece ser o caso desse aqui. Esse texto não parece evidenciar isso antes de ler a questão. Ele está falando da opinião dele sobre uma obra-prima específica. De novo, eu acho essa uma questão fraca, bem fraca. Porque a ideia de uma boa obra teatral não precisa ser essa obra. A gente tem várias formas. Tanto que ele está falando aqui de uma obra que tem um caráter trágico, né? Cômico, um trágico e um cômico, né? Mas se fosse um épico, né? Se fosse uma obra épica, ou se fosse um drama mesmo, sem esse elemento cômico. Quer dizer que só existe esse modo de fazer uma boa obra teatral? Vamos ver as opções. Posso estar errado, mas me parece que essa é uma questão mal feita. Letra A. Valorizar a cultura local como base de estrutura estética. Esse é um conceito corrente na crítica, mas não vejo no texto. E, apesar de fazer sentido, ele está, de certa forma, destacando Salvador, não parece com uma opção privilegiada ainda. Letra B. Ressaltar o lugar do oprimido por uma forma religiosa. Não, a gente não tem uma forma religiosa. E a gente não tem a relação de opressão bem demonstrada ainda. Letra C. Dialogar a tradição local com elementos universais. Esse é um elemento que ele é recorrente nessa literatura aí. Machado, por exemplo, a gente vê no modernismo a ideia de você não recusar o local e nem o universal. Você tentar unir os dois numa mesma interpretação. Então parece o certo. Mas de novo, não me parece um elemento que marque isso. Vamos ver. O colorido do quadro contrasta fortemente com a simplicidade da ação, que caminha numa linha reta à sua entrada trágica e triunfal na igreja. Me parece mais próximo, mas não vejo marcas lá, então vamos ver as outras. Romper com a estrutura clássica da encenação. Não vejo uma marcação disso. E letra E, reproduzir abordagens trágicas e pessimistas. Não, a gente tem até um certo grau cômico aqui, né? Então, eu marcaria a letra C, mas de novo, essa é uma questão que, se eu tivesse que escolher, eu anularia ela, porque me parece desconexa. Talvez, lendo o resto do texto, ele explicite melhor essa ideia dele. Que deve ser a C, porque olhando as outras são mais desconexas ainda. Embora a letra A também me pareça improvável. Mas é assim. Esse é o elemento da crítica mais comum e mais claro. Mas eu anularia essa questão. Então, 47, letra C. 48. A gente tem um texto do Ferreira Goulart. Também não conheço ele. Cujo título é Meu Povo, Meu Poema. O texto Meu Povo, Meu Poema, de Ferreira Goulart, foi escrito na década de 70. Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que... Então vamos lá. Letra A.
Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Então, no fruto, cresce da mesma forma que os dois crescem juntos na árvore, os dois crescem juntos autonomamente, o poema e o povo. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo e meu poema se reflete como espiga se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema que devolvo, menos como quem canta do que planta. Então, essa relação de escreve do povo para o povo. O que ele escreve tem inspiração do povo, e o povo se espera que tenha inspiração naquilo. E que o que ele canta é mesmo forma, uma semente, que ele espera que cresça no povo. Então, vamos lá. Letra A. Aqui. Precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar desigualdades sociais. Não vejo marca de que ele se esquiva de enfrentar as desigualdades sociais, pelo contrário, vê até um certo tom de atuação com a ideia de plantar. Letra B. Dilui a importância das contingências políticas e sociais na construção desse universo poético. Não temos isso expresso no texto, ele faz essa diluição. Letra C. Associa o engajamento político à grandeza do fazer poético. Fator de superação da alienação do povo. Ele não fala de alienação do povo. Isso também não deixa claro a ideia de engajamento político. Letra D. Afirma que a poesia depende do povo. Isso ela afirma, mas esse nem sempre vê a importância daquela na luta de classes. Isso aqui ele não afirma, pelo contrário, ele fala que os dois crescem juntos. E a letra E reconhece na identidade entre o povo e a poesia uma etapa de seu fortalecimento humano e social. Isso. Então, a poesia influencia o povo influencia a poesia. E nessa relação recíproca, dialética. Então, a gente tem a letra E. Só ver o primeiro trecho. Meu povo e meu poema crescem juntos. Já responde a questão. 48. Letra E. A gente tem o soneto, dessa vez, do Álvares de Azevedo, não do Aloísio. A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 50, de 1850, pelo conhecido na literatura como ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica identifica-se com o... então vamos ver aqui qual é o trecho marcado da exacerbação romântica no poema. Me parece uma questão fácil. Ó, páginas da vida que eu amava, rompei-vos, nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças do passado, quero rir-me de tudo que eu amava. Então a gente tem uma certa nostalgia do passado. E que doido que eu fui. Como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado adormecer na vida acalentado pelos lábios que eu tímido beijava. Embora meu destino, em treva densa dentro do peito, a existência finda, presinto a morte na fatal doença. A minha solidão da noite infinda. Posso dormir do trovador sem crença. Perdoa minha mãe, eu te amo ainda. Então, vamos procurar qual é o texto que especifica isso, né? Vamos lá. Já está em qual? Na 49, ainda tem mais a 50. Deixa eu ver o tempo. Tá tranquilo, 38 minutos. Então vamos lá. Letra A. Amor materno, que existe como possibilidade de salvação para o lírico. A gente não tem essa relação de salvação, o amor materno. E que doido que eu fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã. Não como uma ideia de salvação. Letra B. Saudosismo pela infância, indicado pela menção às figuras de mãe e da irmã. A gente não tem ideia de saudosismo. Ele quer, pelo contrário, ele quer se afastar dessa ideia do passado. Ele vê aquilo no passado. Letra C. Construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica. Não, a gente tem versos melancólicos bem claramente. A gente não tem ironia e sarcasmo. Letra D. Presente do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo desejo de dormir. A gente não está vendo ele dormir pelo tédio, mas porque ele está atormentado, ele está perturbado, né? Ele quer sossego. Ele sente saudade desse sossego da infância, né?
do passado. E a letra E, fixação do eu lírico para a ideia da morte. A gente vê essa fixação da ideia da morte aparecendo em todos os parágrafos. Páginas da vida que eu amava. Cadê? Nesse segundo aqui não tem. Trava densa dentro do meu peito, a existência finda. Expressiva a morte na fatal doença. Então está aparecendo a morte. E a minha solidão da noite infinda. Torna interminável a solidão da noite. Possa dormir o trovador sem crença. Perdoa minha mãe, eu te amo ainda. Ele não consegue dormir. Então a gente tem a letra E. A fixação do lírico pela ideia da morte, que é uma marca desse romantismo ultrarromântico, e que o perturba, que não permite dormir, que mantém a insônia, né? E ele vai se refugiar nas memórias do passado. 49, letra E. E vamos para 50 agora. A gente tem um texto do Radu Nassar, né? Essa aqui. E a gente tem um artigo da História. Vamos ver a primeira pergunta. Considerando os textos apresentados e o contexto político e social no qual foi produzida a obra Um Copo de Cólera, verifica-se que o narrador, ao dirigir-se a sua parceira nessa novela, tece um discurso. Então vamos lá. Vamos ver primeiro o segundo. Radu Nassar lançou a novela Um Copo de Cólera em 78. Fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes, em que a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. O embate conjugal ecoava o autoritário discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jogo da ditadura militar. Então a gente tem uma leitura alegórica do romance do Radu Nassar. Então vamos ver agora como é que ele faz a escrita dele, para a gente ver como é que o discurso dele se caracteriza. Ele está concordando com o discurso? Ele está discordando do discurso? Então vamos lá. Já foi o tempo em que via a convivência como viável, só exigindo deste bem comum. Piedosamente o meu quinhão. Já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora sem ceder com tudo no que me era vital. Já foi o tempo em que me reconhecia a existência escandalosa de imaginados valores, coluna verbal de toda ordem. Mas não tive sequer o sopro necessário e, negado o respiro, me foi imposto o sufoco. É esta consciência que me liberta. É ela hoje que me empurra. São outras agora as minhas preocupações. É hoje outro meu universo de problemas. No mundo estapafúrdio, definitivamente fora de foco, cedo ou tarde tudo acaba se reduzindo ao ponto de vista. E você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores. Ninguém arruma a casa do capeta. Me recuso, pois, a pensar naquilo em que não mais acredito. Seja o amor, a amizade, a família, a igreja, a humanidade. Me lixo com tudo isso. Me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes. Então a gente vê, me parece a imagem de uma pessoa contestando o regime militar bem claramente. Contestando um regime que vai tirando de você cada coisa até que você não tem sequer o sopro necessário, que é negado o respiro, imposto o sufoco, e é tendo consciência disso que tudo está sendo privado de você que ele se liberta, né? E que é tendo essa consciência que ele vai para frente e que ele agora institui outras preocupações. Hoje outro meu universo de problemas, o mundo está parfúdio. Então ele sai dessas preocupações sobre política, sobre a vida no Brasil e vai pensar, nesse contexto e vai para outro, vai para fora, vai pensar de outro lugar. E vai pensando em coisas irrelevantes, fora desse foco. Cedo ou tarde, tudo acaba se duvidando ao ponto de vista. Ele para tentar convencer os outros. E que esse pensamento de positivista, né, de ideia de uma ciência humana que tenta ordenar o mundo dos valores, não é possível por causa dessa caoticidade, dessa maldade, né, que ele percebe. Me recuso a pensar naquilo que não vai ajudar. Uma pessoa que desiste, né, que joga fora o amor, a amizade, a família, a igreja, a humanidade. Tudo que, de certa forma, abandona ele nesse contexto de ditadura. Vamos procurar agora aqui a letra que mais parece. Conformista, não. Ele não procura defender as instituições do regime militar. Pelo contrário, ele se lixa para elas. Letra B, pacifista. Não, a gente não vê
uma defesa desses ideais libertários, pelo contrário, ele quer ir embora. Letra C, desmistificador. Escrito em um discurso ágil e contundente que critica os grandes princípios humanitários supostamente defendidos por sua interlocutora. Não vejo esses princípios humanitários marcados aqui. Eu vejo uma certa forma de liberação, né? Letra D, politizado, pois apela para o engajamento nas causas sociais e para a defesa do direito. Não é um politizado, pelo contrário, ele está apelando para a fuga, ele está dizendo que ele não se importa mais, que ele vai embora. E letra E, contraditório ao acusar a sua interlocutora de compactuar com o regime repressor da ditadura militar, por meio da defesa de instituições como famílias e igreja. Esse é uma questão complicada. Eu ficaria entre a E e a C. Porque a gente não vê uma referência clara a essa interlocutora no texto. Essa é outra questão que eu acho problemática. Eu desmistificaria essa questão, para usar a palavra aqui, eu desmistificaria não, eu desambiguaria essa questão com o segundo aspecto. O que ele está criticando aqui não são aspectos humanitários. Ele está, já levando em conta que ele está falando do período da ditadura e vendo o texto em si, ele usa palavras como capeta, ele usa palavras como família, igreja, ele fala que ele é obrigado a ceder às coisas, obrigado a reconhecer valores imaginários, né? Que é obrigado a ceder para a ordem. Então, não parecem questões humanitárias. Agora, ele está questionando as instituições, que são instituições que colaboraram com a ditadura, a igreja principalmente. A igreja se calou diante disso, embora a gente tenha tido alguns padres e bispos que individualmente agiram nessa direção. Algumas paróquias que atuavam contra a ditadura, mas como um todo não. Inclusive a igreja ela é frequentemente usada por ditaduras como ferramenta ideológica para unir sua base, né? Uma forma de criar um ideal que deve ser defendido e colocar todo mundo como ameaças, todos os seus oponentes, os seus adversários como ameaças a essa base, a esse ideal comum. Então, eu marcaria a letra E. Ele não é desmistificador, ele não está criticando os grandes princípios, ele está sendo contraditório. Ele está acusando essas instituições, ele está dizendo que ele não se importa mais, ele não está politizado, ele não está sendo pacifista, ele não está sendo conformista. Ele está fazendo uma acusação, falando de todos os defeitos, todos os problemas que tem naquilo. Então, 50ª questão, letra E. Vamos conferir o gabarito para encerrar esse vídeo. 41, letra A. 42, letra E. 43, letra E. 44, B. 45A. 46C. 47C também. 48, 49E. E a última é a C. Não falei, fiquem entre a E e a C. Mas, de novo, eu acho essa questão complicada, principalmente pela ideia de desmistificador contra esses conceitos. E, de novo, eu não vejo a presença da interlocutora marcada. Essa é uma questão que eu, de novo, acho problemática, mas o gabarito é a letra C. Então, ele vai finalizar por aqui. Eu vou procurar outro conjunto de questões para resolver, já que é o que falta para terminar essa primeira carga horária de 15. E depois disso eu vou passar para as aulas de inglês, aqui no mesmo canal. E assim que eu concluir as aulas de inglês, eu vou fazer um vídeo sobre romantismo, como eu tinha dito no início. Mas esse vai ficar bem mais para adiante. Então, quem quiser concluir a leitura de Iracema, faça. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre os conteúdos que eu dei até agora,
tire suas dúvidas, pergunte, e aí daqui para lá a gente vai resolvendo aos poucos. Certo? Então, ficar por aqui. Obrigado.